Bem, hoje é dia 23, nós estamos aqui, como hoje é sábado, estamos estudando a nossa lição. Antes que o nosso trabalho aqui é os sábados, vamos aproveitar para vermos esta lição, que é a lição de número 17, que abre os estudos acerca do livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel é um livro muito profundo, é um livro que apresenta uma grande contribuição ao desenvolvimento da revelação do Antigo Testamento. Exatamente por isso, pelo fato do livro do profeta Ezequiel ser um livro importantíssimo, foi que o Espírito Santo colocou aqui no cânon do Antigo Testamento, no cânon das Escrituras, para que nós recebêssemos as instruções através dele. Então, nós temos o título da nossa lição é Os Seres Misteriosos da Visão do Profeta Ezequiel. Ezequiel recebe esta visão e o texto começa dizendo aqui que aconteceu no 30º ano. A primeira questão que se levanta quando se estuda o livro do profeta Ezequiel é exatamente que ele não dá um referencial desses 30º ano. 30º ano em relação a quê? Então, os eruditos têm feito as suas abordagens e vão procurando um referencial da data até que encontram algo que é bem satisfatório, que é colocar esse 30º ano como sendo o 30º ano da idade do profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta que, segundo diz aqui o texto, vocês podem acompanhar no Revista e Corrigido, tenho também aqui a versão, nova versão internacional, tá? E ele estava entre os exilados junto ao rio Quebar, que é um dos afluentes do rio Eufrates, lá em Babilônia, e os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Daí o profeta Ezequiel é também um profeta que está dentro da linhagem sacerdotal. Então, por ele estar dentro da linhagem sacerdotal, é muito provável que esse 30º ano seja de fato o 30º ano de aniversário do profeta Ezequiel, tendo em vista que os sacerdotes começavam seus ministérios aos 30 anos de idade. Daí então, como ele está entre os exilados e não tem mais templo, ele não tem como exercer o ministério sacerdotal. Por não ter esta proposta, como também seria a proposta de Jeremias, da linhagem sacerdotal, exercer o ministério sacerdotal, ele, como está lá entre os exilados, não tem mais templo, o templo está lá em Jerusalém, e ele então recebe a comissão para o ministério profético, que é um ministério de muito maior abrangência do que o ministério sacerdotal. Daí, a nossa lição, falando acerca de Ezequiel, que é um dos exilados, é um que está lá em Babilônia, nós poderíamos dar muitas informações importantes acerca do livro do profeta Ezequiel nesse primeiro momento, porém nós vamos ser bem sucintos, bem resumidos, para que nós possamos, depois eu vou fazer uma introdução mais geral, quando chegar lá em Filadélfia, aí eu vou sentar e fazer uma introdução bem mais geral acerca do livro do profeta Ezequiel. O básico do livro é você entender qual é a proposta, qual é a macroestrutura do livro, quais são as suas principais divisões, e para isso nós temos informações aqui do livro do Bruce Waltke, que é um dos grandes eruditos, né, Bruce K. Waltke, Teologia do Antigo Testamento, que nos dá aqui, na página 939, a divisão em 3 partes do livro do profeta Ezequiel. Do capítulo 1 ao capítulo 24, nós temos os oráculos, as profecias de juízo contra Israel. Dos capítulos 25 ao 32, nós temos os oráculos de juízo contra as nações, é o segundo bloco. E, por fim, nós temos o terceiro bloco, que são os oráculos ou profecias de consolação para Israel,
que vão do capítulo 33 até o capítulo 48, do 33 até o 41. Daí, nós temos juízo contra Israel, no meio, juízo contra as nações, e no final, nós temos consolação para Israel. Esta é a macroestrutura do livro. A visão inaugural do livro do profeta Ezequiel é uma visão que tem, basicamente, uma estrutura que, a princípio, né, não parece muito simples, mas é uma estrutura importante, porque nós temos separados logo aqui, depois quando nós estivermos aqui com os nossos projetores, vocês já iam tendo aí, acompanhar a nossa projeção aí. Ok. Nós temos aqui, nessa primeira visão, que é a visão dos querubins, os seres que são chamados no título da nossa lição de seres misteriosos. Nós temos aqui nessa primeira divisão, no primeiro capítulo, nessa visão inaugural, nós temos o profeta Ezequiel chamado, comissionado como mensageiro, e ele vê a glória de Deus, né? Então essa glória de Deus, ela inclui os querubins, que são aqui considerados como um tipo de guarda de honra para a presença santa de Deus. Então os querubins, eles estão colocados aqui como sendo a guarda de honra do trono de Deus. E do capítulo 1, versículo 4 até o versículo 14, nós temos aqui esta divisão. Depois do versículo 15 ao versículo 21, nós temos aqui a descrição das rodas, tá? As rodas que estão formando como que uma carruagem, tá? Então, nós vamos ver as 4 rodas, os 4 animais que são colocados, as 4 rodas gigantescas que vão formando assim um aspecto de uma carruagem. Depois eu mando a figura que eu pedi ao Marcelo, lá de Nova Iguaçu, para desenhar o capítulo 1 de Ezequiel, e ele fez um desenho extraordinário. Então ele fez eu aqui estou contemplando o desenho dele, né? Então ele fez o desenho das rodas que são descritas aqui, como que 4 rodas de uma grande carruagem, em cima os 4 animais, tá? Nessa descrição que está aqui, com as pernas retas, bem altos, né, no formato de homens, porém com asas, com as 4 asas, cada um deles, tá? E essas 4 asas, elas se juntam, né, em cima, tá? Formando assim a base de sustentação de uma plataforma de vidro ou gelo, né, que está aqui descrito, que divide, né, que sustenta sobre ela um trono, e sobre esse trono um semelhante ao Filho do Homem, é um ser humano sentado, só que é um ser humano transcendente. E a visão de Deus ali, e uma forma muito importante de nós visualizarmos, né, um modo de apresentar Deus como sendo na forma humana. Isso aí é algo que posteriormente vai acontecer quando Jesus vem, e é o Deus que se faz homem. E ele leva para o seio da divindade, quando retorna à glória, esse aspecto da encarnação, esse formato do homem, que na realidade é visto aqui por Ezequiel. É um homem transcendente, sentado num trono que é, né, um trono de safira, um trono, né, diferente de todos os tronos. Ninguém jamais viu um grande trono. E a safira era das pedras preciosas mais importantes e mais caras, né, daquela época. Então, esse sublime trono, nele está sentado um homem que é a semelhança de fogo sua cintura para cima, da cintura para baixo, né, um aspecto brilhante, e ele vê a semelhança, né, de um homem. Daí ele não tem uma visão de Deus, mas ele tem a visão de uma semelhança. Ou seja, toda essa imagística que se apresenta para o profeta Ezequiel tem por objetivo dar um panorama do que vai ser apresentado ao longo de todo o livro. Tá? No finalzinho aqui, nós vamos ver que esses seres que se apresentam ali, tá? Eles estão como que uma carruagem, eles formam como que uma carruagem, e esta carruagem, ela está sustentando a plataforma. Essa plataforma divide, tá? Divide
a criação, que são seres que são apresentados na forma de elementos da criação, do Criador, que está em cima de um modo totalmente transcendente, indescritível, e essa visão tem um tremendo impacto sobre a vida do profeta Ezequiel, que a contempla e descobre que isso é nada mais, nada menos. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Daí então, a partir dessa visão, é que ele vai começar a ouvir a voz de Deus. Na lição seguinte, na próxima lição, nós estaremos vendo o que Deus fala para ele. Então o capítulo se fecha assim com um suspense, cena dos próximos capítulos. Que essa voz falou. Aí nós vamos ver no segundo capítulo. Tá? Então o livro tem uma estrutura retórica muito importante, porque é o modo como ele apresenta aqui esta visão inaugural. Esta glória de Deus é a glória que, quando vista lá, essa informação é super importante. Quando essa glória é vista lá no exílio, mostra que ela não está confinada, tá? Ela não está confinada ao templo de Jerusalém. A glória de Deus só habita no meio do seu povo quando o seu povo se mantém em santidade diante de Deus. Aí então esta glória permanece habitando no meio do povo de Deus. Quando o povo de Deus faz como Israel fez, se entrega aos costumes dos pagãos, se entrega à idolatria, se entrega ao pecado, aí então esta glória se afasta do lugar santo. E é exatamente isso que o profeta Ezequiel vai ver. Ele vai ver a depravação do povo e vai ver a causa pela qual Deus se afastou do seu lugar santo e permitiu que os exércitos de Nabucodonosor fossem lá e destruíssem aquele templo, destruíssem aquela casa que já não era mais digna de portar a glória de Deus. Tá? Isso para nós é extremamente importante e é uma lição que a gente vai fazer uma aplicação no final. Então, de um modo geral, vocês vão ver. Nós temos aqui o movimento dessa glória de Deus, tá? Ocorre da seguinte forma. Nós vemos que essa glória de Deus é vista como se apresentando ao profeta Ezequiel. Depois dessa glória de Deus, Ezequiel vai ver como ela se afasta lá do santo lugar onde ela estava, do Santo dos Santos, e ela sai do Santo dos Santos e vai para o lugar santo, depois vai para o átrio, e em seguida ela é recolhida na glória. Ou seja, a glória volta à glória, ao lugar da sua habitação. Quando Deus habita conosco, quando Deus se manifesta na nossa vida, quando Deus está presente no meio do seu povo, é uma concessão, tá, que Ele faz, né, por conta daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então o povo de Israel, quando se afastou de Deus e importou todos os costumes pagãos e até os levou para dentro do santuário de Deus, o que aconteceu? A glória de Deus se afastou. É isso que o profeta Ezequiel vai ver. Então aqui você vai ver a primeira visão da glória de Deus, que é vista aqui na forma dessa carruagem, né, extraordinária que carrega o trono de Deus. Tá? Depois essa glória vai se afastar, vai sair. No capítulo 10 a gente vai ver, ela aparece de novo se afastando e indo sendo recolhida, tá? Indo embora. Ela vai lá para o monte, do monte ela é recolhida no seu lugar. É quando acontece de Deus entrar em juízo com Jerusalém e destruir, permitir que Nabucodonosor destrua o templo. Então esse é o panorama geral do livro do profeta Ezequiel, e lá no capítulo 43, já quase fechando o livro, vocês vão ver as profecias de restauração, mostrando que a glória de Deus, depois da purificação feita, então, novamente ela viria a habitar, ela volta no capítulo 43, versículos 1 a 4 ali, vocês vão ver a glória de Deus voltando para o lugar depois da purificação. E aí então a restauração que é apresentada no final do livro é o retorno da glória de Deus. Tá? Isso pode ser visto
Como nós já estudamos aquela matriz disciplinar do Walter Brueggemann, um movimento de orientação, desorientação e reorientação. Orientação é quando tudo estava muito bem, o templo foi construído, a glória de Deus veio habitar no templo, quando Salomão orou, né? A glória de Deus foi tão intensa, né, que os sacerdotes não podiam nem ficar em pé diante da presença majestosa de Deus. Salomão fez aquela oração e a glória de Deus encheu o templo, os sacerdotes tentaram entrar, o impacto da glória de Deus era tão grande, né, é chamada Shekinah, a glória é visível, brilhante, não é? Resplandecente de Deus. Ela era tão grande, tão intensa, era uma presença tão sensível, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé diante daquela glória de Deus. Ela veio então inaugurar e habitar dentro do lugar sagrado, consagrado a Deus. Depois, na sequência, o que aconteceu? Essa glória de Deus fica até o tempo em que o profeta Ezequiel já vê que algumas coisas acontecem, ele já está aqui se sofrendo o exílio. Ele foi naquela leva em que o rei Joaquim, né, foi levado lá para a Babilônia. Ele também foi levado junto com mais ou menos 10.000 judeus para a Babilônia, e ele está ali entre os exilados. E nesse lugar é que ele recebe a visão da glória de Deus, e ali nós vamos ver, a partir do estudo dos livros, né, Deus o conduz lá para ver o que está acontecendo no templo sagrado, dando a explicação por que a glória de Deus se afasta, por que a glória de Deus vai embora. Então, essa é a base nossa visão, do nosso livro aqui do estudo do profeta Ezequiel. Então, quando a glória de Deus está presente, começa ali aquele movimento em que Deus entra no templo e fica no templo, e o trabalho no templo é feito sob as orientações de Deus. Temos um momento de orientação, em que tudo é harmonia, equilíbrio e simetria. Quando há o pecado invade até mesmo o templo sagrado, e ídolos são colocados dentro do templo, tudo quanto é contaminação entra no templo, as classes abastadas oprimem as mais pobres, a injustiça social e tudo mais acontece em Israel, aí então é um momento de desorientação, em que tudo passa a ser o quê? Desequilíbrio, desarmonia e assimetria, e os estrangeiros são levantados para punir o povo de Deus, como nós vimos no livro do profeta Jeremias. Nabucodonosor vem com essa missão. Quando lá na frente houver, né, a restauração, e Deus então novamente retorna ao seu templo, aí nós estamos num tempo que se pode ser considerado como reorientação, em que tudo novamente volta a ser harmonia, equilíbrio e simetria. Então é direitinho a matriz do Walter Brueggemann, que a gente já viu em outros estudos. A nossa primeira pergunta é a seguinte. Vamos aqui, passando, né, responder as perguntas, e a primeira é a seguinte: de que linhagem era o profeta Ezequiel? Em que local ele estava quando o Senhor Deus lhe mostrou pela primeira vez, mostrou visão pela primeira vez? Então, como nós já vimos aqui, ele estava lá, junto ao rio Quebar, no meio dos cativos, e ali ele teve visões de Deus. No capítulo 1, versículos de 1 a 3, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então essa é a nossa primeira pergunta, como nós já tínhamos visto, situa o profeta no seu lugar. A segunda pergunta é: quando Ezequiel olhou atentamente para o céu, quais as coisas que ele viu irem surgindo e o que ele viu sair da nuvem? O que aconteceu? Os versículos seguintes, 4 e 5, nos dizem, vou ler aqui na versão NVI: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes, ou Ahayot em hebraico,
que é traduzido por animais aqui na versão revista, mas na realidade, archaiot vem de raiá, de vida. Então, é melhor traduzido como seres viventes, né, seres que vivem. E diz aqui o texto, que diz que na aparência tinham forma de homem. Então, na realidade, esses seres eram humanoides, que a gente pode chamar assim. Né? Por quê? No Antigo Oriente Próximo, nós tínhamos várias formas em que eles representavam a divindade, né, como sendo, a divindade tinha forma de homem, forma de animal, então eles tinham as divindades lá que eram essas formas assim, até mesmo também de humanoides, ora com corpo de leão, cabeça de gente. Então, assim que eles representavam a divindade. O livro do profeta Ezequiel apresenta uma visão em que a divindade não é apresentada, tá, na forma de humanoide. Tá? Ela é bem distinta, tem uma separação. A criação é representada por essas criaturas viventes aqui, por esses seres viventes, que são humanoides porque eles têm o formato de corpo de homem, porém os pés são de, conforme nós vamos ver aqui, eles tinham patas, né, como de bezerro, mostrando assim uma espécie de estabilidade, eles eram pernas retas, formato de homem, mas chega aqui, tinham asas, e debaixo das asas tinham mãos, como de homens. Né? Então essa é a descrição que nós vamos ver. E as suas cabeças tinham à frente cabeça de homem, do lado tinha cabeça de leão, do outro lado cabeça de águia e tinha cabeça de boi. Né? Então, quer dizer, com 4 faces, cada um deles, então aí eles são chamados de humanoides, exatamente porque eles não são seres humanos, né? Conforme nós somos humanos. Eles são humanoides porque eles são uma figura híbrida, né? Misturada. E isso tudo tem um propósito específico de mostrar, né, que os seres que vão, na realidade, realizar os juízos de Deus sobre as nações, por quê? Porque essa glória de Deus aqui, e esses seres que estão aqui representados, são os seres que vão executar os juízos, tanto sobre o povo de Deus, como sobre as nações pagãs. Tá? Então, é importante que nós vemos aqui uma separação. Sobre as asas deles tem uma grande plataforma, e essa plataforma divide a criação da esfera de existência do Criador. Então o Criador está no trono acima, ele não é um humanoide, mas ele é um que está à semelhança de um homem sobre um trono. De lá ele governa, de lá ele controla todas as forças que vão ser usadas para realizar o seu juízo. Isso é muito semelhante à visão que é vista no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Antes do juízo de Deus, no livro de Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver também a apresentação de 4 animais que são apresentados, mostrando exatamente aqui o que vai ser usado para, antes da execução dos juízos, que vai aqui até lá na frente, capítulo 18, 16 de Apocalipse, e com detalhes até o capítulo 19, a gente vê aqui o juízo. Nós vemos que há essa visão do trono da majestade divina, e temos 24 anciãos, os 4 animais, os seres viventes, que são aqui a semelhança do livro do profeta Ezequiel, né, mostrando sempre a diferença entre o Criador e a criatura, a criação. Então depois vocês leiam o capítulo 4 do livro de Apocalipse, que vocês vão ter uma ideia. E a partir daí, então, capítulo 5 para frente, depois que é visto o trono, capítulo 5 de Apocalipse mostra o cordeiro assentado no trono, e daí para frente ele que vai coordenar todos os juízos que vão ser executados por Deus até o final da história. Ezequiel segue mais ou menos essa estrutura. Aqui se mostra a visão desses seres que compõem a carruagem do Todo-Poderoso, tá? E a plataforma que divide a esfera da criação e a esfera do Criador, e em cima o trono onde está sentado o Criador. Então aqui, os versículos 4 e 5, conforme nós vemos esta descrição de uma grande tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa como relâmpagos, e no centro do fogo parecia metal reluzente. Ele vê isso, o impacto sobre ele, e no meio do fogo 4 vultos. Então ele está tendo, né,
Essa visão, ela acontece, né, o movimento do olhar do profeta, ela acontece à medida em que vai se aproximando, ele vai vendo os detalhes que descreve o capítulo 1. Tá? Então, a terceira pergunta é a seguinte: quantos rostos, quantas asas e quantas mãos tinham aqueles seres que o profeta viu e como eram seus rostos e os seus pés? Aí então nós vamos ver a descrição nos versículos 6 a 10. Na NVI, para vocês, que tem uma descrição bem clara, diz assim: mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Então o número, por excelência aqui no livro do profeta Ezequiel, é o número 4. Diferente do livro de Apocalipse, que tem uma ênfase, né? A maior parte das vezes, número 7. Aqui, a ênfase é dada no número 4, mostrando nessa estrutura do livro que esse 4, como você vai ver aqui, a estrutura dos seres que tem 4 rostos, um olhando para frente, outro para a direita, outro para a esquerda e outro para trás, mostrando a estrutura da bússola, dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, mostrando que eles estão aptos para realizar o juízo de Deus ao longo de toda a extensão da terra, né? Naquela expressão que é chamada os 4 cantos da terra. Ou seja, nenhum lugar foge à visão e ao juízo que Deus já tem determinado. Então, prossigamos na descrição, que vai respondendo a pergunta: quantos rostos, quantas asas e quantas mãos? Vamos lá. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, aí mostrando a estrutura humana. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Então, na frente, rosto humano, do lado direito, rosto de leão, do lado esquerdo, rosto de boi e atrás um rosto de águia. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia aí, tem um desenho aqui para vocês terem mais ou menos uma noção. Só para terem uma ideia. Cadê o projetor? Deu para ver? Aqui não? Está sem óculos. Mas tudo bem, depois eu vejo. Depois você vê. Eu vou passar esse slide para vocês por e-mail. Tá bom? Então, esta visão é exatamente mostrando o aspecto aqui da criação, né? Quais são o que representam esses elementos aqui? O homem. O que representam aqui esses elementos? Um homem. O rosto de homem nessa criatura representa o quê? O leão, a águia, né? Não. Bem, dentro da criação, o homem, qual é o papel do homem na criação? Qual é o papel do homem na criação? O papel do homem na criação, exatamente, ele é criado como a coroa da criação. O objetivo dele é dominar sobre toda a criação. O homem é o único ser inteligente. O homem é o único ser que tem raciocínio, inteligência. Os animais agem por instinto. O homem é o único que tem a imagem de Deus, é um ser pensante e tem a capacidade de coordenar seus pensamentos e prever os resultados das suas ações. Tá?
E isso, por mais básica que seja uma cultura, isso se vê, por exemplo, lá quando o índio vai fazer a caça e ele idealiza o arco, né, de uma flecha e idealiza aquela flecha que vai ser lançada, né, ele tem a inteligência para saber que aquilo ali é para conduzir com velocidade, né, maior do que a dele para chegar àquela caça. Então a inteligência é vista quando ele constrói o arco, constrói a flecha com o objetivo de caçar. Tá? Então quando ele faz isso, a intenção é exatamente caçar. E ele faz isso porque ele tem inteligência. O animal não, o animal é um ser instintivo. Ele age por instinto. Tanto é que se você botar lá uma comida lá do outro lado da rua, o animal não vai pensar que se vem carro, se não vem para atravessar a rua, ele olha o que está lá do outro lado e às vezes você vê tantos animais sendo atropelados, né, quando estão na rua. No Brasil acontece muito isso aqui, os cachorros, né, os gatos ficam mais presos, né, mas lá no Brasil era sempre uma tragédia, né, os animais lá. E os outros animais que às vezes cruzam a pista, tem até plaquinha, né, cuidado que aqui tem veados que são cruzando aqui, tem uma plaquinha para você andar devagar, porque eles de repente podem cruzar a pista, eles não chegar, será que essa pista aqui, olha para um lado, olha para o outro, eu posso atravessar? Eles não têm essa inteligência. Então o homem é a coroa da criação, daí a representação aqui da majestade, né, da inteligência. Já a questão do leão, o que ele representa em termos da vida na floresta? Né, chamado rei dos animais, né, pela sua força, pela sua, né, capacidade de dominar os outros animais. Ele é o animal temível, né? Então aí cada um deles tem um propósito. Já a águia, qual é a capacidade maior da águia? A visão dela. É a visão, né, muito ampla, e também a velocidade como ela se desloca, né? E o boi é um animal extremamente forte, porém extremamente serviçal, e é um dos que se torna doméstico e é dominado de modo Mas também se vê, pastor, muito fácil. Mas também se vê no livro de Apocalipse, a dominação dos 4 seres viventes. Tem todo um elo, né? A proposta da construção dessa imagística aqui, né, isso aí é uma imagística que é criada para que ela nos transmita alguma lição objetiva. E o objetivo é que quando há essa composição, né, nós temos aqui a força, nós temos aqui a velocidade, nós temos a inteligência, né, nós temos a realeza, né, mas tudo isso está a serviço de Deus para a execução dos seus planos. Tá? Então, as criaturas que são apresentadas aqui, elas vão ser usadas para concretizar o juízo de Deus sobre Israel e sobre as nações, porém, elas estão sob o controle de Deus. Tá? Então, é isso que nós vamos ver ao longo desta visão. Deu para ter mais ou menos uma noção? Depois eu passo isso por escrito para vocês. A gente só está dando uma visão en passant, de passagem mesmo. Rápido. Tá? Então, são esses aspectos aqui que são apresentados. Tá? E eu vou passar para vocês isso. Tá? O leão era conhecido por sua força, ferocidade, coragem. Tem os textos bíblicos aqui. Servia como um símbolo de realeza. A águia era o mais rápido e mais majestoso de todos os pássaros. Tem as referências bíblicas aqui. O bezerro era o mais valioso dos animais domésticos e assim funcionava como um símbolo tanto da fertilidade quanto da divindade. Isso você vai ver em Salmo 106, versículo 19 a 20. E o ser humano, sendo criado à imagem de Deus e investido com a majestade divina, é o mais dignificado e nobre dentre essas imagens aqui que compõem desses seres, desse humanoide que é aqui construído nessa visão do profeta Ezequiel. Mas, na realidade, é que isso tudo poderia ser dito de um modo, né, se fosse por falta de elementos de uma abordagem assim, filosófica mais abstrata, então poderia fazer uma definição bem mais prática, né? Como a proposta aqui é comunicar através de imagens, então a gente vai captar o que esses seres viventes estão aqui representando nestas imagens. Daí,
próxima pergunta: qual era a aparência dos seres vistos por Ezequiel? Como que eles pareciam quando corriam? E o que havia que girava junto deles? Versículos 11 a 15, nós temos: assim eram seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha duas asas que se encostavam de outro ser vivente, de um lado e de outro, e duas asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente, daí o movimento deles. Nós temos aqui esse norte, sul, leste, oeste. O movimento deles era sempre para a frente. Se ia na direção do outro rosto, eles iam para cá. Se tinha um movimento na direção do outro rosto, eles iam para cá, sempre na direção dos pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Esse era o movimento que eles faziam. Nunca o movimento, né, lateral para cá, para o nordeste, sudoeste, nada disso. Era sempre, né, sudeste, era sempre esse movimento, né, nessa direção, para cá, assim que eles se moviam. E diz aqui: de um lado e do outro, e duas asas que cobriam seus corpos, cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o Espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Daí, no versículo 12, aparece a primeira indicação do que é a força motriz desses animais. Eles não se movem voluntariamente, eles se movem porque o Espírito os move. Tá? Então aí vocês vão ver que há um princípio de vida que controla esses animais. Eles não são forças cegas, eles representam o juízo da glória de Deus sobre as nações que vão acontecer, mas eles estão sob o controle de Deus. Então eles estão sendo controlados por Deus. Então isso é muito importante. E diz mais: e os seres viventes pareciam um carvão aceso. Eram como tochas. Você observa que o profeta vai usando adjetivos para qualificar. Eles eram como carvão aceso. Na realidade, eram como tochas, né? Então, o texto, inclusive, o texto hebraico, ele apresenta-se uma forma bem complexa, pelo fato de o impacto dessa visão foi tão grande sobre o profeta Ezequiel, que ao descrever, você observa que ele faz várias comparações, para poder, era como isso, era como aquilo, né? Tentando mais ou menos descrever o indescritível, porque esses seres eram muito misteriosos e o mistério deles é exatamente, eles são os agentes que vão ser usados por Deus para a realização dos propósitos e desígnios de Deus na história. Diz mais aqui o texto: o fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes. Daí ele vê fogo passando entre os seres viventes. É uma visão estupenda, né? Uma coisa que duvido você dormiu aquela noite, né? Ficou com aquela imagem, né? Você imagina, Rosilo, ter uma visão dessa, né? Ver esses animais assim, uma coisa impressionante. E diz mais aqui: o fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Então ele vê sair relâmpago, faíscas, né? Então é uma visão estupenda. E diz: e os seres viventes, 14, iam e vinham como relâmpagos. Agora, o próprio movimento deles, norte, sul, leste, oeste, o movimento deles eram como relâmpagos, ou seja, uma velocidade, né, de relâmpagos, uma coisa que intercortavam assim, né? Então, vocês observam bem que visão estupenda. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Aí ele viu as rodas diante de cada rosto, mostrando que eram tipo uma carruagem. Depois ele vai dar mais detalhes dessas rodas na próxima pergunta. Tá? Quinta pergunta: como era o movimento e o aspecto das rodas? É agora que ele vai descrever. Descritos por Ezequiel, e o que ele disse que o tamanho das rodas causava. Então aqui, do versículos 16 ao versículo 21, nós temos a descrição. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4
tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Daí ele vê as rodas, né, as grandes rodas, e tinha roda dentro de rodas. Então, como que... mais ou menos. Roda dentro de roda. Deu para ver aí? Daí? Aqui? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Daí, essas rodas dentro de rodas, elas formavam, eram 4, cada uma diante das faces dos seres viventes, e elas estavam debaixo dos seres viventes, aí, tá? Ali, os seres viventes na parte de cima, e depois a plataforma, e sobre a plataforma o trono, que vai ser descrito aqui na sequência. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Aí, esses montes de olhos ao redor das rodas, né? Então, você imagina, você tem uma visão dessa. Depois eu passo para vocês a figura que o Marcelo fez, uma figura que descreve bonitinho aqui essa visão do profeta Ezequiel. E diz aqui, versículo 19: quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Então observa bem que o movimento dos seres viventes era, se eles se levantavam, as rodas que estavam sob eles se levantavam. Se eles se moviam, as rodas iam juntos. Se eles se moviam para o outro lado, as rodas iam juntos. Se eles se moviam para cá, as rodas vinham juntos. Se eles se moviam para lá, as rodas iam. Tá? Então, é exatamente esse tipo de informação que é dada aqui. Para onde quer que o Espírito fosse, aí novamente o termo Ruach, Espírito, aparece aqui, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Daí havia uma conexão nessas rodas, e elas por si só, elas tinham a dinâmica delas era promovida pelo Espírito, que por sua vez tanto estava nelas como estavam nos seres viventes. Tá? Então eles estavam numa conexão. Era uma carruagem, né, bem extraordinária, né? Para carregar o ser que estava carregando, tem que ser uma carruagem bem extraordinária. Daí o salmo que mostra, mostra o Senhor como cavalgando, né, sobre os querubins, né? Então, é para mais ou menos você ter uma ideia aqui dessa descrição que é feita aqui, né, que diz que ele montou num querubim e saiu voando. Então, aqui já mostra uma carruagem que é carregada pelos querubins. Por que eu sei que são os querubins? Porque lá no capítulo 10 vai dar uma descrição e dizer que esses seres eram os querubins. Capítulo 10. E diz aqui o texto, então, até o versículo 21. Então, qual era o princípio que movia os seres viventes e as rodas? O Espírito. Tá? Faz bem aqui a versão, em vez de colocar o Espírito em letra maiúscula, para indicar que é o Espírito de Deus que estava fazendo toda essa dinâmica, a força propulsora. Daí, a força propulsora deles não era do movimento das asas, a força propulsora deles não era no movimento das pernas, e a força propulsora deles também não era do movimento das rodas. Tá? Então, o movimento das rodas e o movimento dos seres viventes era porque o Espírito era a dinâmica que conduzia essa carruagem. Então, não era por causa do movimento das rodas. As rodas ficavam lá e elas... Né, uma coisa bem... Até dá para fazer chamar o Spielberg para fazer uma coisa assim, para a gente ter uma visão do que né? Dá lá Spielberg vai fazer uma série, um seriado lindo. Não sei como é que ele não pegou inspiração. Aliás, eu acho que tudo que esse pessoal faz aí, tudo é cópia da Bíblia. Eles pegam inspiração aqui, tudo na Escritura. Então vocês têm mais ou menos uma ideia. Próxima pergunta.
que é a sexta pergunta, o que Ezequiel viu por cima daqueles seres estranhos e o que eles faziam com as suas asas e que tipo de som Ezequiel ouviu. Novamente, vocês observem bem como ele disse, como isso, como aquilo outro, mostrando as comparações. Versículos 22 ao 24. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada reluzente como gelo. Tá? Aqui na versão corrigida, versículo de número 22 diz, e sobre a cabeça dos animais havia semelhança de firmamentos, é a palavra que é usada para firmamentos, versículo 22. Só uma confirmação aqui do versículo 22. 22. 21, 22. Vinte 22. Tá. E aqui nós temos a mesma palavra que é usada lá em Gênesis. Fala sobre firmamento, raquia. A palavra firmamento lá de Gênesis é a mesma palavra que é usada aqui. Ou seja, ele viu uma espécie de plataforma. Uma plataforma, ora chama de gelo, ora aqui a impressão, a tradução que diz que ela tinha um aspecto de um cristal, né? Cristal ou gelo, pode ser traduzido uma coisa ou outra. Né? Era guerra, água congelada. Então, lá em Apocalipse também aparece, né, no mar de vidro, mais ou menos. É uma plataforma fixa, né, colocada, né, para dar suporte ao trono que fica sobre ela. Então, as criaturas estão embaixo, as suas asas estão ali apontando, elas não estão, observem que as asas não estão ali apoiando a plataforma. Essa plataforma está no ar aqui, então há um princípio que elas não estão ali carregando aquela plataforma, eles estão sobre aquela plataforma e sobre a plataforma, aquela grande plataforma, está o que nós vamos ver aqui na descrição. Isso. Como gelo impressionante, debaixo dela, cada ser vivente estendia suas duas asas ao que estava mais próximo e com as outras duas cobria o corpo. Ouvi, olha o que ele pergunta, que ele ouviu, que tipo de som ele ouviu. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então, a imagística aqui é que tem aquele, quando as asas batiam, aquele ruído, uma coisa, né? Impressionante. Imagina ele vendo, ouvindo isso, que impressão deve ter ficado nele. Então, na sequência do versículo 25, que responde à próxima pergunta, o que Ezequiel viu acima do firmamento? Então ele viu aqui, essa pergunta mostra os seres viventes, as asas e a plataforma. Agora, o que tinha sobre a plataforma? Que eu já adiantei logo no início. O que é que tinha sobre a plataforma? Semelhança de um trono. Vejam só, versículos 25 ao 28. Diz, então veio uma voz de cima da abóbada, daquela plataforma, a raquia, que é uma plataforma, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam com as asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono,
vão ver lá em Apocalipse a imagem do trono, no capítulo 4, dos seres viventes, em toda uma relação. E diz, e havia uma figura que parecia um homem, então a semelhança de um homem no trono. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Então, vê um trono, vê a plataforma, vê a semelhança de um trono, tá? Uma grande pedra, um trono, né, no formato de uma grande pedra preciosa, de safira, e sobre o trono um que é semelhante ao homem, assentado, né, da cintura para baixo, com aspecto transcendente de fogo, da cintura para cima, com aspecto de fogo, todo resplandecente, e diz aqui o texto também, e uma luz brilhante o cercava, e diz, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Então, sobre ali o trono, sobre aquele que está sentado, a semelhança de um grande arco-íris, né? Esse arco-íris sempre aparece nas visões, mostrando qual a mensagem que o arco-íris transmite. O conceito que Deus fez com Noé, que ele jamais destruiria isso. Esperança. O juízo vem. Tá? Toda essa imagística mostra que Deus vai entrar no juízo. E é a tônica de Ezequiel até o capítulo 24, é o juízo de Deus sobre Israel. Do 25 ao 32, o juízo de Deus sobre as nações. Né? Quando é anunciada a questão da queda, aí vem a partir daí do versículo 33, quando Jerusalém cai, aí então vem os oráculos de consolação, de esperança. Tá? Então o ministério profético sempre é realizado nessa dinâmica tríplice. Primeiro, Deus avisa o pecador. Segundo, o pecador não se arrepende, Deus executa o juízo. Terceiro, mas mesmo executando o juízo, Deus ainda oferece esperança e misericórdia. Tá? Então sempre esse eixo tríplice é o que acontece aqui no livro de Ezequiel. Então, essa visão termina, né, diz, como o profeta Ezequiel passou a ser chamado por aquele que lhe falava e qual a dura missão que ele recebeu do Senhor. Aí ele ouve uma voz e diz, versículo 28 diz, essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Então, o que é toda essa visão que ele tem desses animais, dessas rodas, dessa plataforma e desse trono onde está sentado um ser glorioso, transcendente, que ele não consegue nem descrever. Ele não consegue descrever perfeitamente nem as rodas, nem os animais, né, e nem a plataforma. Tudo como, porque ele não tem linguagem para transmitir o que é de fato que ele está vendo. Então ele tem que usar elementos da nossa realidade, da sua realidade. É importante, toda a visão que o profeta vai ter vai estar condicionada aos elementos que ele consegue codificar, porque Deus está tentando transmitir uma mensagem para anjos ou seres humanos. Entenderam? Para seres humanos. Aí vai usar elementos da experiência humana para que ele possa entender. Tá? E sempre adaptado, obviamente, ao seu tempo. Tá? Então é importante saber que Deus condiciona a visão ao tempo do profeta Ezequiel, que sabia muito bem que era boi, que era águia, o que era roda, o que eram olhos, o que era uma plataforma, o que era um trono, o que era a pedra preciosa safira, o que era a cor de âmbar, aquela cor meio assim, tipo dessa cor aqui desse livro, que deve ter sido escolhido exatamente por conta da visão, que era boi, que é águia, o que é homem, toda essa, o que são pés retos, o que é pés de boi, o que é brilho. Então toda a imagística é construída com elementos, né, da experiência do profeta. Né? Deus não ia mostrar, e vi uma Ferrari. Vou falar, Ferrari, o que é Ferrari? Na época de Ezequiel. Nem existia ainda. Né?
Um Lamborghini. Eu falei, ué, Lamborghini, o que é Lamborghini? Está muito além do profeta Ezequiel. Então, jamais Deus ia dar uma visão de um Lamborghini para ele. Né? Então, isso é importante, que Deus adapta ao tempo e à época e à imagística da experiência, né? Isso é chamada visão fenomenológica, dentro da experiência do profeta, para que as pessoas que vão ler e ouvir essa visão possam, de fato, compreender. Tá? Então, aqui, o que é essa visão do capítulo 1 como um todo? Qual é a síntese? Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. O que o profeta está vendo ali? É a glória do Senhor. E é essa glória que vocês vão ver. O profeta mostrando ela saindo do Santo dos Santos, indo para o santo lugar. Depois ela sai e vai para o átrio. Depois ela vai, é recolhida no monte, e do monte ela volta para o seu lugar. Quando ela chega no seu lugar, Nabucodonosor vem e destrói o templo que já perdeu a glória de Deus. Tá? Então, quando a glória de Deus se afugenta de um lugar, é expulsa de um lugar por causa do pecado, Deus deixa aquele lugar como não tendo mais nenhum valor. Foi o santo templo que habitou a glória de Deus, agora já não era mais o lugar de habitação da glória de Deus. Tá? Então, é importante a gente ver. De um modo geral, isso aqui era a visão da glória de Deus, que vai aparecer aqui várias vezes ao longo do livro do profeta Ezequiel, até que ela vai embora, e depois, lá no final, no capítulo 43, a glória de Deus, você vai ver Deus falando, agora voltei com a minha glória para sempre habitar com o meu povo. Mas depois da purificação, depois de toda uma restauração. E aí, então, vocês vão ver isso ao longo do livro. Essa é a mensagem do livro, essa aqui é a visão da glória de Deus, que ele vê complexa, né? Uma visão complexa da glória de Deus, e nós temos mais ou menos um vislumbre do que é isso. Agora, como o profeta Ezequiel passou a ser chamado por aquele que lhe falava, e qual a dura missão que ele recebeu do Senhor? Ele ouviu uma voz. Tá? E qual é essa voz? Versículos 1 a 5 do capítulo 2. E disse-me, filho do homem. Aí ele ouviu aquela voz com um ruído. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Aí então, o profeta Ezequiel, por que mandou ele pôr-se em pé? Porque quando ele viu a glória de Deus, ele se prostrou com o rosto em terra. Esta é a experiência que se tem quando se experimenta a glória de Deus. Quando você experimenta a glória de Deus, essa glória de Deus faz com que você se prostre em adoração. Você nunca levanta empinado, eu vi a glória de Deus, poxa glória. Nada disso. Ela vai fazer o quê? A glória de Deus, ela vem com o objetivo de humilhar. E o profeta Ezequiel é ali humilhado, aí quando ele se coloca na posição adequada, aí Deus, ponte em pé que eu vou falar com você. Aí ele se iniciou, aí ficou em pé. Tá? E diz, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo. Aí você vê aquela força motriz que movia as rodas, que movia as criaturas viventes, agora diz que entra nele. Ele sente o Espírito de Deus entrar nele quando aquela voz soa aos seus ouvidos. Né? E esse Espírito faz o quê? Ele que movimentava as rodas, que movimentava os animais, que movimentava, né, a base ali de sustentação do trono de Deus, e que vinha do trono, agora esse Espírito entra nele e diz, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então o Espírito de Deus entra nele e o põe em pé. Ele tem essa experiência. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Olha a responsabilidade que ele tem, de transmitir a palavra de Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então, esta é a missão de Ezequiel, este é o chamado dele. Daí, nós fazemos algumas aplicações, poderíamos aqui fazer várias aplicações, né, que são importantes para encerrar a nossa
no nosso estudo, mas é simplesmente algumas observações que nós podemos ver que são as implicações, né, desse texto para nós hoje. Então, a primeira implicação é que o profeta tem uma visão da glória de Deus. Tudo quanto está vinculado ao povo de Deus está vinculado ao relacionamento com a glória de Deus. Tá? Daí é por isso que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Como é que o homem pode voltar a participar dessa glória? Através da justificação pela morte de Cristo Jesus. Então, como é que nós voltamos a participar dessa glória de Deus? Como é que nós participamos dessa glória de Deus? Através da justificação pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Quando essa glória de Deus sai da nação de Israel, né, e ela é recolhida, nós temos 400 anos aproximadamente de silêncio profético. Quando é que essa glória retorna? Essa glória retorna, primeiramente, na vinda do Filho de Deus ao mundo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele vai, promete aos discípulos a vinda do Consolador, quando ele é assunto ao céu, e de lá do céu ele envia o Consolador. O que acontece? O que aconteceu lá no templo, tá? Quando a glória de Deus desceu e habitou ali, os sacerdotes não podiam entrar. Agora o que acontece? A glória de Deus vem através do Espírito Santo e habita dentro dos discípulos e passa a habitar na igreja. E o Espírito Santo está conosco até hoje. Amém. Então, ou seja, a glória de Deus voltou a habitar conosco através de Jesus para nos conduzir à glória eterna. Tá? Então isso é extremamente importante. Então, esse aspecto que nós vamos ver aqui, que o livro do profeta Ezequiel mostra que a relação do povo de Deus com a glória de Deus, a manutenção dessa glória só é possível através da manutenção da santidade. Essa é uma glória que, quando a santidade falta, ela sai. Por que as igrejas hoje estão frias? Por que as igrejas hoje estão com falta de presença de Deus? Porque não estão sabendo lidar com a glória de Deus. Por que em muitas vidas individuais, essa glória de Deus, que às vezes habita no homem, Deus usa um ser humano de um modo poderoso, e de repente ele perde isso, cai, e acontece uma tragédia. Por quê? Porque Deus diz que a sua glória a outrem ele não dá. Quando a glória de Deus habita em nós, Paulo diz que é por uma concessão. Ele diz, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ninguém é detentor da glória de Deus. Né? Mas quando essa glória de Deus, Deus por misericórdia, permite ela habitar em alguém, né, para poder enxergar as riquezas da sua palavra, para poder transmitir a sua palavra, para poder fazer alguma coisa para o benefício da igreja, isso é uma concessão, é um dom de Deus por misericórdia, para que Deus continue preservando a vida espiritual da igreja. Tá? Então isso precisa ser cuidado como algo muito delicado. A glória de Deus é algo muito delicado. Então por que nós vimos grandes pregadores aí caírem de perna para o alto? Por conta de quê? Porque não souberam lidar com a glória de Deus. E outros, quando viram a glória de Deus na vida deles, os idolatraram. É exatamente o que acontece aqui. Tá? O povo fica naquela visão de que é só a palavra, templo do Senhor, e não preserva a santidade. O que acontece? O templo do Senhor, a glória vai embora e eles nem veem. Ezequiel vê. Tá? Ezequiel vê e ele vai mostrar isso no seu livro. Então, em síntese, nós podemos ver aqui que a lição desse texto para nós é que essa glória de Deus, o objetivo dela é habitar conosco. Mas para nós preservarmos essa glória de Deus, nós precisamos preservá-la através de uma vida santa que agrade a Deus. Porque sem santidade, a glória de Deus vai embora. E aí o que Deus escreve na testa de alguns homens de Deus, mulheres de Deus, que são instrumentos poderosos, às vezes, usados poderosamente nas suas mãos. Icabô, foi-se a glória. Lembram daquele menino chamado Icabô, que nasceu na época que a glória de Deus saiu, a arca foi tirada de Israel? Então nasceu o menino, a mãe morreu, né? E colocaram o nome Icabô.
E Kavod quer dizer, foi-se a glória, não tem mais glória. Então é exatamente o que acontece na história de Israel e não é diferente na história da igreja. A igreja, para preservar a glória de Deus, ela precisa preservar a santidade. E essa santidade só é preservada por uma submissão à palavra de Deus. Essa é a mensagem, praticamente, do livro do profeta Ezequiel para nós. Tá? Então, é um texto muito importante que vai mostrar como a soberania de Deus vai conduzir o profeta e, acima de tudo, o nome do próprio profeta é Yahvé fortalece. Deus fortalece e ele vai precisar de muita força para enfrentar uma casa rebelde. Você já imaginou pregar a palavra para uma casa rebelde, para quem não quer obedecer a palavra, quem está querendo ficar na desobediência à palavra de Deus? Tem que ter muita força de Deus, é por isso que Deus dá esse nome a Ezequiel. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. E essa glória, essa carruagem vai acompanhar Ezequiel até o final da vida dele. E que essa carruagem da glória de Deus também acompanhe a nossa vida até o final. E que nós sejamos esses que estejam à disposição dessa glória, para fazermos a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Aí, na próxima lição, a gente prossegue para saber o que mais Deus falou para o profeta Ezequiel. Terminamos aí o nosso estudo bíblico, Glória. nossa primeira lição. Deus nos abençoe. Amém.